Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Hoje, dois temas principais. Primeiro, a transição do governo, está sendo capitaneada aí pelo lado do PT, pelo Alckmin, e pelo lado do governo, pelo Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil. É importante nós frisarmos duas coisas. Primeiro, isso já era esperado. Já tinha sido dito, não por mim, mas por gente mais ligada ao PT e aos bastidores da política. Eu comento mais o desenrolar das notícias, eu não faço contatos nos bastidores, né? Então eu comento as coisas que estão acontecendo, que são visíveis ao público. E já tinha sido falado que o Alckmin seria tipo um primeiro-ministro, por assim dizer. Já que eles querem tanto um semi-parlamentarismo, eles estão transformando o vice-presidente no primeiro-ministro. Eu diria que é uma coisa um pouquinho diferente. O Lula, na verdade, é fraco. Tecnicamente fraco. Ele pode ser politicamente, o que as pessoas podem achar que a política dele, eu acho um nojo o que ele faz, mas as pessoas podem achar que isso é maravilhoso. Eu acho bem ruim. Esse toma lá da cá, participar dessas coisas. Veja bem, não é que você não vai negociar, você tem que negociar. Mas o Lula, a maneira que ele negocia, eu acho que é muito ruim. Porque ele está sempre vendendo aquilo que ele não deve vender. Ele abre mão das coisas importantes. Um exemplo é essa negociação pela PEC emergencial. Que de emergência não tem nada. Emergência é aquilo que você não prevê, aquilo que você não consegue prever. Por exemplo, nós tivemos uma seca muito grande no Brasil e tivemos uma quebra na safra de produtos alimentícios enorme, e aí você não consegue alimentar a população. Isso é uma emergência. Aí você pode fazer uma PEC liberando dinheiro para importação ou para melhorar a condição aquisitiva do povo, de poder aquisitivo, para conseguir esses bens alimentícios e tudo mais. Isso é uma emergência. A situação brasileira não é uma emergência. A situação brasileira é uma coisa programada. Isso aí foi colocado, sabia-se que o resultado seria esse, e mesmo assim foi feito. Aquilo que você faz e que sabe qual vai ser o resultado não é uma emergência, é uma programação. Como eu disse, não tem nada de emergência. Mas eles estão usando esse dispositivo que eles deixaram de forma absurda na tal da PEC do fim do mundo, né? Que foi essa PEC aí do teto de gastos, e eles estão usando a torta e a direita agora para quebrar a PEC do teto de gastos, porque isso não se sustenta, não existe como você manter isso. Isso foi colocado pelo Temer lá atrás, em 2017, se eu não me engano, 16, 17, ou seja, nós temos pelo menos 5 anos disso. Na época, teve gente já avisando que isso não daria certo mais do que 2 ou 3 anos. Não tem como você manter a máquina pública funcionando com esse tipo de dispositivo na Constituição. E não deu outra. Já se sabia que não daria certo. Então o primeiro ponto é esse. O que tem que ser feito é tirar essa PEC e se discutir seriamente o orçamento. O que vai para onde, como vai para onde, para fazer o quê? Não essa papagaiada que se faz, de onde vão vir recursos. É realmente uma reforma estrutural. Isso que Lula faz é a mesma coisa que ele já fez antes. Ele vai conseguir uma forma irresponsável, mais uma vez, porque ele não vai mexer no sistema, de dar uma amenizada na situação. Depois isso tudo vem abaixo, porque não se sustenta ao longo do tempo, né? E ele vai dizer que com ele estava melhor, que ele resolveu. Ele não resolveu nada, porque não está atacando o cerne do problema, não está atacando o cerne da questão. Ele está dando uma maquiada, vai melhorar, claro, mas o problema vai continuar lá. É só uma questão de tempo da coisa estourar. Isso se ele tiver esse tempo. Quanto a ser Alckmin, já tinha sido batido que ele seria uma espécie de primeiro-ministro, e a minha singela opinião é que Alckmin irá governar o Brasil e Lula vai brincar de estadista. Né? Ele acha que os grandes líderes mundiais gostam dele, quando na verdade gostam são das benesses que ele oferece, ele entrega em troca de nada ou muito pouco. Como, por exemplo,
venham empresas mineradoras norueguesas explorar a Amazônia, jogar resíduos nos rios. Em troca disso, vocês nos dão uma merreca a título de preservação ambiental. É isso que ele faz. E ele vai continuar fazendo, porque é isso que ele sempre fez. Segundo ponto são as manifestações. Elas arrefeceram, diminuíram, se concentram hoje no sul do país, né, algumas partes dos estados do sul e do centro-oeste, mas já não são mais tão intensas nem tão disseminadas e muito menos têm o alcance que tinham no começo. Óbvio, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ganhar dinheirinho para botar comidinha em casa e não tem tempo dessas manifestações tão longas como se espera. Mas isso dá um recado muito claro. O país está absolutamente dividido, rachado no meio. Não acho que seja motivo para nós arrefecermos quanto aos líderes do bolsonarismo. Foram cometidos desvios sérios e eles precisam ser responsabilizados por isso. Mas não significa que os bolsonaristas precisam ser tratados de forma irresponsável, como vem acontecendo. Então, se o Lula, quando voltou daquele estranho passeio dele no sul da Bahia, onde não tem uma foto, nenhum jornalista foi tirar uma foto dele, coisa muito menos, ele já tinha paparazzi atrás dele, talvez não apareceu uma foto de um paparazzi dele. Mas, que seja, que ele tenha ido para lá. Ele volta desfazendo dessas manifestações, desses manifestantes, que é um erro. Ele tem que parar com esses discursos vazios, com essas coisas que ele diz que vai fazer e não faz, essas mentiras bobas, e assumir a responsabilidade dele. Ele tem que governar para todos, unir o país, coisa que ele disse no discurso dele quando foi declarado eleito, né? Mas que ele não tem feito. Em vez dele vir aqui apaziguar, em vez dele vir falar assim, pessoal, vamos parar, dar uma chance para o governo, primeiro vamos conversar, vocês têm as lideranças de vocês, nós vamos debater, vamos conversar, vamos atender vocês dentro das possibilidades. Não, ele vem desfazer, que é um viés do petismo que tem levado o país a esse caos. Quem começou com isso foi o PT e nós precisamos parar com isso. Claro, o bolsonarismo abraçou, porque para eles a coisa ficou muito cômoda. Eles criaram uma legião de quase 50% do país. Uma hora ou outra, dependendo da bobagem que o governante de ocasião faça. Até porque todos dois, no fundo, defendem o mesmo projeto econômico, que é o que realmente importa no país. Enquanto fica essa briga entre dois mortos de fome, os barões do mercado financeiro seguem enchendo seus já muito gordos bolsos. Isso aí, pessoal. Valeu pela presença de vocês aqui. Faça o seu comentário, agradecemos, é importante para nós saberem o que vocês estão achando do vídeo. Inscrevam-se no canal, assinem o sininho e até o nosso próximo vídeo.